E galera, tudo bem? Meu nome é Ian, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre a evolução dos modelos atômicos. Bom, o que seria um modelo atômico? O modelo atômico são representações baseadas em experimentos que procuram explicar a forma e comportamento que seria um átomo na realidade. A gente sabe que nunca houve um equipamento capaz de mostrar o que seria um átomo. Então, o modelo atômico ele vai ser importante para demonstrar a possibilidade do que seria o átomo, a possibilidade mais próxima do que seria o átomo. Então, essa ideia de átomo, ela vai ser evoluída, esse modelo do que seria o átomo, ela vai ser evoluído conforme o conhecimento científico vai ser aprimorado, né? À medida que os equipamentos forem aprimorados. Só que a ideia de átomo em si, ela não foi comprovada experimentalmente, inicialmente, a composição do que seria o átomo. A teoria inicial do que seria átomo vai partir do pensamento de Leucipo e Demócrito, cerca de 400 anos antes de Cristo. Essa teoria parte da intuição e da lógica, por isso que ela não é aceita como um modelo atômico, né? Para eles, a origem do universo é derivada de microscópicos, infinitos e indivisíveis elementos. Nessa época, os filósofos eles, eles queriam muito saber do que era constituída a matéria, né? Se você pegasse a matéria e dividisse ela incessantemente, o que aconteceria? Para Leucipo e Demócrito, caso você fizesse isso, você chegaria em um momento que não conseguiria mais dividir. E essa não divisão seria o átomo, né? Eles denominaram isso de átomo. A etimologia da palavra átomo é não divisão, em grego. Só que essa teoria não foi muito bem aceita, porque nessa mesma época, como vocês viram no vídeo da história da química, existia a teoria dos quatro elementos. E essa teoria atomística ela ia contrapondo a teoria dos quatro elementos. E a teoria dos quatro elementos ela possuía adeptos de renome, como Tales de Mileto e Aristóteles. Bom, alguns fatos vão ser bastante importantes a partir do século XVIII para o estudo da matéria, consequentemente vão contribuir para a evolução atômica. A gente pode citar Lavoisier e Proust como bastante importantes para esse processo. Lavoisier ele criou a lei da conservação das massas. Como que ele criou essa lei? A partir da utilização de balanças que até então não era utilizado na química, né? Ele usou e aprimorou as técnicas de utilização de balança, né? A química então ela vai ter um caráter mais quantitativo, que até então era qualitativo, mas alquimista, né? O que diz essa lei de conservação das massas? É que a massa dos reagentes, que é isso daqui que eu estou circulando, que é antes da seta, deve ser igual à massa dos produtos. E que numa reação química não há ganho nem perca de matéria, apenas uma organização dos elementos formando novos produtos. Por isso que há a famosa frase de Lavoisier: na natureza nada se cria, tudo se transforma. Outra contribuição importante foi de Proust, como eu tinha dito, que criou a lei das proporções definidas, né? Proust percebeu que havia uma proporção entre esses reagentes que ela sempre seria constante. Por isso que uma determinada substância composta é formada de substâncias mais simples, unidas sempre em uma proporção em massa. Com base na teoria de Lavoisier e de Proust, Dalton vai postular o que seria o primeiro modelo atômico, com base nas ideias de átomo de Leucipo e Demócrito. Primeiro, o que seria um postulado? Postulados são afirmações que não podem ser comprovadas, porém assumidas como verdadeiras para a elaboração de conclusões. Para Dalton, toda a matéria é composta por átomos, que são maciços, esféricos e indivisíveis. Só que hoje a gente sabe que os átomos são sim divisíveis. Existem as partículas subatômicas, como o nêutron, o próton e o elétron. Para Dalton, todos os átomos de um determinado elemento possuem massas e propriedades idênticas. Isso também já não é uma informação correta, uma vez que existem os isótopos, né? Compostos são combinações de dois ou mais tipos diferentes de átomos, e uma reação química é um rearranjo de átomos. Isso aqui está de acordo com as leis de Lavoisier e de Proust, que a gente sabe que é correto.
É, na época de Dalton existiam cerca de 50 átomos. Então Dalton ele vai propor uma representação simbólica utilizando pequenas esferas, né? Pequenos círculos e com uma representação do seu interior. Por exemplo, esse daqui tinha um pontinho no meio, esse daqui tem uma linha achurada. E para indicar uma proporção, ele vai associar um número ao símbolo para indicar quantidade. Por exemplo, aqui, a gente sabe que tem dois desses átomos para um desse, né? Só que essa ideia foi tida como muito confusa na época. E o átomo de Dalton ele vai apresentar um problema, que ele não vai apresentar a natureza elétrica da matéria, que até então a gente sabe que era existente. Então, sintetizando o modelo de Dalton, ele vai ser conhecido como bola de milhar, uma vez que o átomo é indivisível, indestrutível, impenetrável, maciço e esférico. Em 1897, Thomson vai estudar a natureza elétrica da matéria, por meio do estudo do comportamento de gases mediante uma descarga elétrica. Como que era feito esse estudo? Por meio de tubos catódicos. O tubo catódico é um tubo de vidro no qual era acoplado dois eletrodos, o anodo e o cátodo, ligado a uma voltagem variável. No tubo é colocado um gás, onde é retirada grande parte dele. À medida que é tirado esse gás, é formado um feixe de luz ligando os dois eletrodos, que vai ser chamado de raio catódico. O tubo também possuía placas carregadas positiva e negativamente. Como vocês podem observar aqui ó, nesse vídeo ao lado, fazendo as anotações de seus experimentos, Thomson observou que os raios catódicos possuíam massa, porque colocando um molinete dentro do tubo, era notável que ele se movimentava e que este raio catódico possuía uma carga negativa, que posteriormente vai ser chamada de elétron, visto que ele sofria um desvio na direção da placa que possuía carga negativa. Afinal, cargas de mesmo sinal têm repulsão, né? Então, Thomson ele vai atualizar e vai descrever um novo modelo atômico, de acordo com as suas experiências. O átomo para Thomson agora ele não vai ser maciço e indivisível, mas esférico e divisível. No átomo, o átomo é constituído por uma carga positiva, no qual em sua superfície possuíam cargas negativas, o que ele vai chamar posteriormente de elétron. E que o átomo é eletricamente neutro, ou seja, se existem sete cargas positivas, tem que existir sete cargas negativas. Toda a matéria ela vai possuir elétrons, e este modelo atômico foi chamado de pudim de passos. A gente pode fazer uma associação ao chocotone. A massa ela vai ser a carga positiva e as gotas de chocolate vão ser a carga negativa. Em 1911, em um contexto que envolvia radioatividade, Rutherford vai desenvolver um experimento que vai buscar analisar o interior de um átomo por meio de um padrão de partícula-alfa. Partícula-alfa é uma partícula radioativa que emite carga positiva. Como que foi esse experimento? O experimento baseava-se em direcionar o percurso das partículas alfa para colidir com uma lâmina de ouro, uma pequena lâmina de ouro. A lâmina de ouro foi escolhida porque ela é pouco reativa. O experimento foi feito com a utilização de polônio. O polônio foi colocado dentro de uma caixa de chumbo com um pequeno orifício, a fim de direcionar essas partículas alfa para colidir com a lâmina de ouro. Em volta dessa lâmina de ouro havia um anteparo de sulfeto de zinco, a fim de visualizar o trajeto dessas partículas alfa. De acordo com as observações de Rutherford, algumas partículas colidiram com os objetos densos presentes ali e sofriam alguns tipos de desvios, mas a maioria seguia livremente. Só que os resultados mostravam que o ouro funcionava como uma peneira, o que era muito estranho, porque Thomson dizia que o átomo era homogêneo, então não podia ter partículas que tivessem grandes desvios. Foi observado que tinham partículas que sofriam desvios de até 90 graus. Então, depois de seus experimentos, Rutherford vai propor um novo modelo atômico, sendo ele o átomo possui um imenso espaço vazio
e um núcleo pequeno e denso, carregado positivamente. Essa carga positiva presente no núcleo ele vai chamar de prótons posteriormente. Ele vai chegar nessa ideia de que, nessa conclusão de que o núcleo do átomo é positivo devido à repulsão sofrida pelas partículas alfa, uma vez que elas também possuem carga positiva. E cargas iguais se repelem, né? E como o átomo ele é eletricamente neutro, haveria cargas negativas orbitando o núcleo, né? Numa região periférica, que ele irá chamar de eletrosfera. E Rutherford também chegou a uma conclusão que o núcleo possuiria uma massa muito maior do que a eletrosfera, e que para que os prótons presentes no núcleo não sofressem repulsão, então deveria existir uma partícula sem carga e com massa igual ao do próton, sendo isso comprovado em 1932 por Chadwick, que ele vai chamar essa partícula de nêutron, né? Esse sistema, o modelo atômico de Rutherford, vai ser conhecido como um sistema planetário, ou sistema solar, devido à sua semelhança, né? Esse modelo atômico ele vai ter um problema, porque ele não vai estar de acordo com as leis do eletromagnetismo conhecidas na época. De acordo com essas leis, o elétron ele sofreria uma atração pelo núcleo e chegaria uma hora que ele iria colidir com o núcleo. Então, gente, em 1914, com base na teoria quântica de Planck, o físico Bohr vai tentar entender a natureza dos elétrons que estavam presentes no modelo de Rutherford. Bohr vai concluir que os átomos só emitem radiações em certos comprimentos de ondas, em certas frequências. Portanto, então, os átomos possuem níveis de energias bem definidos. Com isso, Bohr vai postular sua ideia do que seria um átomo. O primeiro postulado diz que os elétrons descrevem uma órbita circular ao redor do núcleo, sendo essas órbitas com energias fixas e determinadas, sendo elas chamadas de órbitas estacionárias. Essas órbitas estacionárias são aquelas camadas, né? Camada 1, 2, 3 ou 4, ou K, L, M, N, que a gente vê. E essa energia que segurava os elétrons vai responder o problema que tinha no modelo de Rutherford, de que o elétron, por ser de carga oposta ao do núcleo, eles iriam se atrair, né? O segundo postulado diz que os elétrons não emitem energia enquanto se movimentam nessas órbitas. E o terceiro diz que quando ele recebe energia suficiente, ele irá saltar para uma órbita superior à sua. Por exemplo, se o elétron está aqui, ele vai para essa órbita aqui ou para essa aqui. Só que ele vai tender a voltar para sua órbita de origem porque não é viável, não é estável para o elétron continuar em uma órbita que não é sua. Tá? E o elétron nunca vai poder estar entre uma órbita ou outra, por exemplo, aqui ou aqui. Né? Quando o elétron volta para sua camada de origem, ele vai liberar energia. Essa energia pode ser em forma de luz ou em forma de calor, que vai ser chamado de fótons. A gente vê esse fenômeno, né, por exemplo, de forma de luz, em fogos de artifícios. Bom, galera, nós vimos até agora 4 modelos atômicos, sendo o último deles o modelo de Bohr. Existem outros modelos que vieram depois do modelo de Bohr. Afinal, o conhecimento científico se aprimorou. Só que hoje a gente vai parar por aqui, beleza? Então é importante que vocês deem uma corridinha lá no site e respondam umas perguntinhas sobre o que vocês viram nessa aula, beleza? Esse é um momento muito importante para avaliar o que vocês conseguiram relembrar. Até mais!